Bom dia, boa tarde, boa noite, professor do Fundamento da Computação. Primeiramente, vou falar o que é o NFT. O NFT é uma sigla para não fungível token. O token não fungível. O NFT é um código de computador único para cada arquivo, garantindo assim o selo de autenticidade de um arquivo, afirmando que esse arquivo é único da sua espécie. Um exemplo disso é essa segunda foto, que representa a primeira versão do protocolo www. Foi vendido por bilhões de dólares. Nesse arquivo tinha um NFT. NFT garantindo sua autenticidade e originalidade. O NFT também garante que ocorra a revenda ou a troca da obra de arte pelo mesmo valor monetário que ele possui. Ou seja, professor, pense que o senhor pede para trocar uma nota de 50. A pessoa que o senhor solicitou isso vai dar uma quantidade de dinheiro até chegar a nota de 50. É isso também que o NFT garante com a sua tecnologia. Bem, as transações de NFT ocorrem por meio da tecnologia blockchain. Mas o que é o blockchain? Blockchain podemos dizer que é um livro de acesso público que faz registros de uma transação de moeda virtual, de forma que esse registro seja confiável e imutável. Nesse livro vai conter informações como, por exemplo, quantia de moeda virtual que foi enviada, quem enviou, quem recebeu, quando foi feita a transação e aonde foi que ocorreu. O blockchain funciona por meio do sistema peer-to-peer. Por causa disso, o blockchain armazena as informações divididas em blocos, sendo cada bloco dependente dos outros para formarem uma informação completa. Esses blocos são marcados com registro de tempo e data. Após 10 minutos da criação do bloco, ele é excluído, um novo bloco é criado, com as informações do bloco excluído. Após esse procedimento, o novo bloco se liga aos outros blocos. Ou seja, quando alguém deseja esse arquivo, ele vai ter que solicitar a todos os, os servidores ou computadores que possuem um pedaço desse arquivo para montar o arquivo completo. Após 10 minutos que esse arquivo está nesse servidor ou computador, um novo é criado e o antigo é excluído e o novo vai ter as informações do excluído. Por causa de todas essas características, o blockchain foi escolhido para administrar as transações de NFT. Agora, a compra de NFT ocorre por meio da Ethereum. Ethereum, por causa de sua rede, que é uma das mais confiáveis e é uma da queridinha moeda virtual. Bem, para fixar melhor esse método de divisão de blocos, é um grande exemplo quando a gente vai pedir açaí no iFood, pede o complemento. Ou seja, o açaí só vai ser mutado quando o número de complementos for igual a 4, como o senhor pode ver nessa foto. É assim que ocorre também na vida real. O o arquivo só é mutado quando todas as partes estiverem presentes. Senão vai dar erro e vai ter que solicitar de novo esses arquivos. Outra aplicação que usa o sistema peer-to-peer é o Torrent, que é um famoso site ou programa que dá para baixar filmes piratas ou jogos piratas. Opa, eu vou falar um pouquinho sobre como criar NFTs. Inicialmente, serão necessários apenas 4 elementos para começar a criar uma NFT, sendo eles possuir uma carteira Ethereum, possui também uma pequena quantidade de Ethereum, conexão a um marketplace de NFTs
e um arquivo de arte digital para o NFT. Diante disso, serão seguidos alguns passos para a criação. A primeira etapa consiste em criar uma carteira de criptomoedas. É necessário essa carteira porque é onde o NFT vai estar guardado e também será preciso para realizar transações no marketplace onde sua arte estará anunciada. É importante também fazer uma boa pesquisa por plataformas seguras e com um bom histórico de mercado, além de verificar se as mesmas são compatíveis com os marketplaces de NFTs. A segunda etapa é comprar uma pequena quantidade de Ethereum. O Ethereum é uma plataforma de código aberto pública de computação, distribuída e baseada no blockchain e sistema operacional, que se estabeleceu como uma das principais plataformas de criptomoedas. É necessária certa quantidade do Ethereum para pagar os custos de produzir seu próprio NFT. O ideal é definir uma quantia a ser paga e, a partir daí, realizar a compra. É preciso também levar em consideração que os valores a serem pagos para poder criar o seu ativo digital podem variar bastante. Complementando a fala de Milena a respeito da criação de NFT, eu falo agora sobre a etapa 3, que é conectar sua carteira de criptomoeda a um marketplace. De forma resumida, eu vou falar o que é marketplace. Marketplace é um tipo de modelo de negócio que vem crescendo bastante nos últimos anos pela sua forma mais rentável. Ele é uma forma de conectar pessoas, por exemplo, uma pessoa que conecta, uma forma de conectar quem está oferecendo algo com uma pessoa que quer comprar esse algo. Eu tenho um produto, eu me conecto com uma pessoa que quer comprar esse produto. É como se fosse um tipo de shopping na internet. A gente vive muito ao redor desses marketplaces, mas muita gente não sabe. Um exemplo básico é a Uber, que são pessoas que querem chegar a determinado local com motoristas que oferecem esse meio de locomoção a determinado local. A própria Amazon também é um tipo de marketplace que conecta vendedores com compradores de qualquer coisa. Existem outros exemplos, como iFood, Magazine Luiza, Submarino, enfim. Mas propriamente dito para NFT, marketplace de NFT, existem vários marketplaces, mas ultimamente o que está sendo mais usado é o da OpenSea, pela sua fácil criação de NFT, venda e compra, e porque ele não tem uma taxa em cima desses NFT. Mas para quem não gosta do OpenSea, depois de ver, existem várias outras, como a Haribo, que é um dos principais marketplaces de NFT, e ele é de propriedade comunitária. Ele possui uma parceria com a Adobe para provar a autenticidade do item. E diferente do OpenSea, o Rarible, ele aceita as principais carteiras de criptomoeda. O Super Hero, ele é um marketplace mais voltado para arte digital e para artistas que querem vender, comprar, enfim. E também, no último ali, NFT Trend, ele foi o primeiro marketplace de NFT criado por brasileiros. No momento, assim, o Ethereum é a blockchain mais utilizada para a criação de NFTs. Mas, porém, com a popularização do NFT, todo mundo sabendo, o mercado se abrindo, outras blockchains também estão se popularizando. Por exemplo, a Binance, que é a maior corretora em volume de criptomoeda, criou sua marketplace, que é chamada de Binance Smart Chain. Porém, tem um adendo que é cada blockchain ele tem o seu próprio padrão de NFT e a carteira compatível da marketplace. Por exemplo, se você cria um NFT da Binance Smart Chain, você só pode vender nas plataformas que possuem suporte ao ativo da Binance. Isso significa que você não vai poder vender os NFTs feitos na Binance em plataformas como a OpenSea, porque é um marketplace baseado na blockchain Ethereum. Exemplos práticos de NFT.
NFTs de arte. Artistas podem, por meio da blockchain, gerar um certificado de autenticidade para suas obras digitais, que antes poderiam ser copiadas facilmente e assim financiar seu trabalho. Essa tecnologia dialoga também com um sistema que existe há séculos, o colecionismo. Determinadas obras de arte e objetos, por exemplo, ganham valor e status por serem exclusivos, únicos e impossíveis de replicar. É este valor que o NFT adiciona à arte digital. NFTs de jogos. Os tokens para jogos de videogame combinam aspectos de arte, colecionabilidade e utilidade para os jogadores. No entanto, quando se trata de jogos de grande orçamento, a implementação de NFTs está muito longe de ser uma realidade. Em relação ao jogo Axie, cada animal de estimação Axie tem um conjunto de habilidades para lutar. Estas capacidades também afetam o valor do animal de estimação no momento da sua comercialização. Um CryptoKit pode ser extremamente valioso apenas pelos seus desejáveis atributos de criação. A determinação do valor de cada animal de estimação depende de uma combinação de aparência rara, características e utilidade. NFTs de música. Podemos pensar nisto como uma primeira edição digital de um disco. Além de garantir a autenticidade, os NFTs permitem que itens digitais sejam compatíveis com diferentes serviços ou carteiras, funcionando como arquivos MP3 que não podem ser copiados. Continuando o nosso trabalho sobre NFT, agora a gente fala um pouquinho sobre a implementação da NFT. Os outros colegas anteriormente já falaram como criar como criar o NFT, como alguns tipos de NFT que podemos criar, mas agora especificamente a ideia é falar como implementar. Bom, e aí, antes especificamente, a gente tem que lembrar que podem-se ter dois lados para implementar. Como o vendedor ou o artista detentor daquele NFT ou daquilo que ele vai gerar como NFT, ou também aquela pessoa que deseja comprar. No primeiro caso, para o vendedor ou para o artista, ele precisa seguir os seguintes passos. Confirmar que realmente aquela obra que ele está querendo transformar no NFT, que está querendo registrar, é realmente de sua própria autoria, ou não sendo de sua autoria, que ele seja dono ou representante do dono daquela obra. E aí o próximo passo seria escolher um site, uma plataforma para poder subir isso, conectar uma carteira de criptomoedas a esse site, e aí fazer os passos que a colega já informou anteriormente, que é criar a NFT especificamente, né? Está também um pouco alinhado com esses outros dois tópicos já falados anteriormente, e aí vai precisar ser feito o upload do arquivo ou do link da onde se encontra o arquivo, e aí vem um passo muito importante, que é a definição do preço, e aí é também muito importante verificar a comissão, o site que vai abrigar, o marketplace que vai abrigar esse NFT, provavelmente vai ter uma comissão. E aí é nesse momento também da implementação que o dono da obra vai confirmar a comissão que ele tem que pagar. E aí informações complementares como a data que isso foi registrado, também como é a forma que ele vai querer ser vendido, se por leilão, se em horário específico, se numa data específica. E aí, por último, é necessário pagar as taxas, né, que além da comissão do site, do marketplace onde isso é alocado, ainda também existem as taxas, que traduzindo para o português são chamadas de taxas de combustível, para que isso possa ser iniciado. Então, de forma básica, esses são os passos para poder criar, mas também implementar. E, por último, a gente vai ter que aguardar o registro da NFT. Então, só retomando, esses são os passos para a implementação perante o vendedor. Para aquelas pessoas ou aquelas empresas que desejam comprar uma NFT, precisa ser feito que, num primeiro momento, é verificado o marketplace aonde a NFT será disponibilizada ou já está disponibilizada, né? Verificar a compatibilidade da carteira digital que o comprador tem ou pretende adquirir com o marketplace aonde a NFT vai ser elaborada.
e também verificar a criptomoeda que está adequada a essa carteira digital. E aí também é muito importante para o comprador acompanhar os horários dos lançamentos ou então os leilões das obras que deseja comprar. E aí a gente tem casos práticos disso, exemplos reais que já aconteceram, que eu trago aqui para poder ilustrar isso que já foi feito. Então, como compradores de NFT, nós trouxemos aí 3 casos. O primeiro foi o da Visa, uma empresa adquirente de recursos de cartão de crédito, que é muito famosa nacionalmente e internacionalmente, que comprou uma NFT por em volta aí de R$800 mil. E é muito interessante nessa primeira notícia que a gente vê aí sobre da Visa, que ela compara o NFT, por ser uma tecnologia extremamente nova, também como um início lá da tecnologia da internet, o iníciozinho da internet, quando foram criados os primeiros websites. A gente tem um outro exemplo também muito próximo, que é a Budweiser, uma cerveja muito forte, internacionalmente e também nacionalmente, que comprou todo um domínio de NFT por 635 mil, né? E aí esses dois são NFT um pouco diferente, como por exemplo da Coca-Cola, que está um pouquinho mostrado mais aqui para a direita, porque a Coca-Cola ela anunciou um leilão beneficente, então já é uma forma diferente de aquisição e de preparação para a venda e a compra de NFT. Então os dois primeiros compraram, os nossos dois primeiros casos aí, e a Coca-Cola, no caso, pegou uma coleção de NFT e disponibilizou para comprar. Tipos de implementações diferentes e prazos diferentes, e ainda mais falando em 3 empresas tão grandes, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, a gente está falando de valores muito altos. E aí a gente traz ainda para ilustrar como isso, a tabela das maiores vendas em NFT. E a gente percebe já desde cara e pode concluir já por todo o desenrolar do trabalho, que a gente está falando de uma tecnologia relativamente recente, mas que vem movimentando ultimamente muito bem, que vem tendo vários valores aí muito bem movimentados. E aí é muito interessante relatar que nesse momento, né, que a gente tem aí compras de 69 milhões, 2 milhões, totalizadoras que trazem aí. A gente tem ali na última coluna uma média, mais ou menos, das vendas, né? E a quantidade ainda, a gente sabe que não é tão grande, né? Que é essa quantidade de itens vendidos aí, artwork sold. Mas a gente vê que a movimentação de dinheiro já é muito grande. E isso, cada vez mais, tende a trazer mais empresas e mais pessoas a movimentar isso e fazer com que a NFT seja mais conhecida e mais utilizada ao longo dos anos aí.